No local não ou seja, tá bem. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Lu Canal. Hoje eu tenho uma convidada especial, Jéssica Miranda, pedagoga, especialista em educação especial, em arte terapia e gestão ambiental. A conversa de hoje é um tema bem polêmico já desde o título, né, Jéssica? Isso. Chama-se Transtorno do Déficit da Natureza. Esse é um nome forte, não é? Então, Lu, é um nome bem forte que a gente pensa, e agora? O que tá O acontecendo? que significa isso? O que significa, né? Então, esse transtorno do déficit de natureza, ele foi escrito, né? É um termo linguístico utilizado É uma expressão. Exatamente, é uma expressão linguística utilizado pelo Richard Louv no livro A Última Trança na Natureza. Usando esse termo, ele quer explicar a ausência de natureza na vida da criança e como isso impacta o desenvolvimento integral dela, emocional, cognitivo e mental. Então, pessoal, para quem está em casa ouvindo ou para os ouvintes agora do podcast, se essa é a situação que você vive, o que fazer com as crianças que não estão mais acessando a natureza e nós que somos um pouco criativos, porque nós não temos muita criatividade de como fazer isso, a ideia do programa de hoje é trazer uma série de dicas para o pai, para a mãe, para professores, né? Para que eles explorem a natureza de forma positiva no desenvolvimento das crianças. O livro que nós comentamos é esse livro aqui. É incrível e é sensacional. Sugiro que você em casa adquira ou leia ou procure. Depois a gente pode colocar ele no cantinho e a especificação dele. Eu admito que quando eu vi o post que tu me mandaste sobre o depoimento dele, eu me emocionei profundamente. Apesar de ter sido segundos, assim, foi como um soco no estômago, assim. Eu tive uma sensação de, meu Deus do céu, o que a gente está fazendo? E é essa sensação que eu quero trazer para vocês, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Cada vez mais a gente está vivendo dentro de casa, dentro de um lugar fechado, em ambientes fechados, em estruturas cimentoides, digamos. O quanto isso prejudica o desenvolvimento de uma criança? Então, a gente costuma falar que as crianças vivem muito em caixas, né? Então, a casa é uma caixa, ela entra no carro outra caixa, ela vai para a escola é outra caixa. Então, ela não está tendo a oportunidade de ter tanto contato com a natureza ao redor dela. Na casa e na própria casa dela também, isso não é presente muitas vezes, né? Então, a criança, ela perde os momentos de socialização com outras crianças em ambientes naturais. Ela deixa de aproveitar os benefícios que a natureza traz para esse desenvolvimento. A calma, o uso dos sentidos de uma maneira mais orgânica, sem a hiperestimulação, que muitas vezes as telas estão substituindo a natureza, né? Então, ela perde essa oportunidade de usar todos os seus sentidos de uma maneira mais orgânica. Ela deixa de se sentir pertencente ao meio, né? Ela não consegue muitas vezes entender que tudo que está ao redor dela, ela pertence a isso. Esse olhar para o meio ambiente também, ele acaba sendo prejudicado porque aquilo não tem tanta importância na vida dela. É verdade, porque na medida em que eu não pertenço àquele universo, eu não cuido dele, né? Eu mexendo no livro e olhando, ele fala realmente sobre essa questão dos sentidos, né? Que as crianças estão deixando de... As crianças não, nós estamos deixando de utilizar os nossos 5 sentidos e estamos nos programando em 2. E isso é extremamente prejudicial, porque realmente nós somos dotados de 5 por algum propósito, senão não teríamos tido 5. E aí, o que fazer então com essas crianças que cada vez mais estão saindo da caixa da casa, da caixa do carro, da caixa da escola? Como que a gente resolve? Então, é uma situação um pouco complexa, mas a solução ela é muito simples e possível, né? Tanto em inúmeras realidades de várias famílias no contexto escolar também, com pequenas ações a gente consegue ir mudando essa estrutura.
né? Então, assim, vamos pensar. O livro, ele traz para nós, Lu, que a criança com contato cotidiano com uma natureza, e a gente não está falando aqui também de uma natureza abundante, né? As plantas, as árvores, a gente não precisa estar o tempo todo com a criança. No meio da floresta. Exatamente, né? A gente não precisa pensar, mas eu não consigo ele ficar levando minha criança o tempo todo numa trilha, num lugar, numa natureza onde tudo tem, a biodiversidade seja muito rica, né? Então, o livro traz para nós que o simples contato com algo natural já vai auxiliar a criança, inclusive, nos sintomas de déficit de atenção. Então, um cantinho de estudos onde essa criança possa estar contemplando o sol. Se você mora num apartamento, por exemplo, você consegue ter ali plantas, você consegue criar um jardim vertical, você consegue ter uma hortinha e incluir a criança nesse movimento, né? Trazer para a criança isso como uma rotina, né? A família conseguir ter essa percepção, isso vai mudar um pouco a rotina da casa. Às vezes, em vez de eu ficar ali vendo televisão, eu vou cuidar da minha plantinha. E isso vai melhorando a atenção da criança, o senso de responsabilidade também. E também o livro traz para nós que a natureza ela é capaz de diminuir o nível do cortisol na corrente sanguínea, que é responsável pelo estresse. Ele relata, né, no decorrer do livro, que vários pais e vários professores comentaram que, apesar de não terem estudos ainda que comprovem que o TDAH ou que as crianças que têm algum tipo de neurotipia acabam sendo beneficiadas de forma direta pela natureza nessa proposta, mas ele aborda várias vezes que o feedback dessas pessoas e desses pais e dessas professoras que passaram a implementar esses recursos no dia a dia dessas crianças e que notaram e perceberam o quanto aquilo foi benéfico para elas. E no teu dia a dia, Jéssica, como é que tu vês? Eu sei que eu já te trouxe aqui, porque sei de longa data que a natureza é uma ferramenta muito utilizada por ti, na tua vida, na criação da tua filha, nos teus alunos. Como é que a tua vivência, o que você visualiza disso? Então, é muito perceptível e, assim, eu diria até um pouco rápido a resposta que a criança traz para nós quando nós introduzimos a natureza no cotidiano dela, né? A gente tem tanto o relato das crianças típicas, né? Esse contemplar do sol, eles vão aprendendo com a natureza. A natureza é um livro maravilhoso para o processo de aprendizagem da criança, né? E as crianças atípicas, a gente consegue visualizar isso. Por exemplo, o momento de crise de uma criança, a gente conseguiu introduzir ela, leva ela para fora e direciona o olharzinho dela. Olha o céu, olha a plantinha. E ela para ali, ela consegue perceber o que está acontecendo, ouvir o que você está falando e acalmar. Então, crianças, às vezes, aconteceu com um aluno, dele tá um pouco agitado, ele não tá legal. Vamos lá olhar o céu, ele gosta muito de pássaros. Será que vai passar um passarinho aqui? E ele deitar na grama e a gente ficar ali um tempo contemplando, olhando. Uma coisa que é importante a gente pensar, quando a gente introduz a natureza para a criança, mesmo no contexto escolar, a gente não precisa se preocupar tanto com conceitos. E mais o sentir essa natureza. O que está acontecendo ao meu redor? O que isso interfere na minha vida? Né? A natureza, ela tem muito ensinamento. Por exemplo, é uma vivência que a gente teve. A criança, ela estava bem ansiosa, ela queria muito ir para casa, ela não queria ficar ali, porque ela estava passando por esse processo de adaptação. E ali na nossa escola, na nossa creche, tem um jardim bem bonito, assim, um espaço aberto que eles conseguem aproveitar. E tinha algumas florzinhas nascendo. E aí, olha a oportunidade. A gente abaixou, olha essas florzinhas nascendo. Tinha um botão maior, um maiorzinho, a flor já desabrochando. E aí, aquele momento de ensinar paciência. Olha só, a florzinha, será que ela já ficou assim, desse jeito? Então, ela precisou ser plantada, o que ela precisou para crescer? E uma coisa que é legal, a gente trazer perguntas para a criança. Então, o que ela precisou para crescer?
né? Então, ela foi plantada, ela virou a sementinha, ela virou uma mudinha e ela foi se desenvolvendo. E olha esse botãozinho, bem pequenininho. Para ele ficar um pouco maior, passou-se alguns dias. Para ele ficar a florzinha, mais alguns dias. Ela precisou ter paciência e esperar. E assim somos nós. Sim, e para ele que estava com dificuldade de ficar na escola, obviamente é associativo. E é algo concreto. Porque a criança precisa de algo concreto para ela compreender um conceito que a gente... tem que esperar, mas não quero esperar. Sim, Né? não quero esperar. Então, mas olha aqui, a natureza, ela traz uma vivência concreta para criança, né? Então, e a criança, naquele momento que ela estava chorosa, ela conseguiu se acalmar, ela prestou atenção. Vamos tocar a plantinha? Uma coisa que tem pessoas que às vezes não mexem, porque... Não, vamos aprender a tocar. Então, isso é um fator importante, eu acho, né? A gente está criando filhos cada vez mais esterilizados. Porque não pode se sujar, não pode encostar, não pode não sei o que lá, não pode manchar a roupa, não pode nada. E a gente talvez esteja esquecendo o que esse significado acarreta, né? O que vale mais? Uma roupa limpa ou uma habilidade cognitiva desenvolvida? E às vezes a gente se preocupa como mãe, né? Quando a gente entrega, às vezes, ou em casa, quando a gente sai, você leva a criança, você diz assim, não senta no chão, levanta, etc. Então, alguém está errado nesse processo. Eu imagino que sejamos os pais, porque a gente acaba caracterizando as crianças de um modelo que não é um modelo para aquilo. A criança é modelada para brincar, para se jogar no chão, para rolar. Então, óbvio, se ela tá toda emperequetada, com meia calça e não sei, aquilo ali não vai dar certo. Ou eu não posso me importar, digamos assim, né, com esse traje todo. Isso acontece nas escolas também? Isso no dia a dia ou não? Muito. A gente entrega a criança e quer pegar ela intacta. Exatamente, acontece muito, assim. A gente escuta, meu Deus, eu vou ter que te colocar na máquina de lavar, olha a situação. Pois é. Né? Então, assim, 2 pontos que eu acho bem legal nesse ponto e que eu gostaria de falar para os pais. Criança é lavável. Não tem erro. Tá muito suja, olha a unha. Sabe a bacia de vó? Coloca de molho, literalmente. Sim. Coloca ali, deixa ela brincar na água, ela vai se limpando, ela vai tomando o banho dela sozinha, aquela aguinha de chuveiro caindo. É verão, tem a piscininha em casa, sujou muito, usa como recurso. Para a criança tomar o banho dela, ela vai se limpar e depois finaliza esse banho no chuveiro, com certeza, Sim. né? Mas assim, eles são laváveis. A roupa também. Sim. Né? E outra coisa que eu acho bem legal, a gente pensar na nossa infância. Eu tive o privilégio de ter uma infância na rua, de uma infância brincando na lama. Eu não subia em árvore porque eu tinha medo, mas as minhas amigas subiam, comendo fruta direto da árvore. Né? Hoje não poucas e são crianças as memórias conseguem. que nós temos, né? São as memórias afetivas que nós temos. Muito. A gente viveu uma experiência com a Helena e a minha sobrinha. Tem um parque em Balneário Camboriú que eu super recomendo que vão, que é o Raimundo Malta. Uhum. Ele assim, é um parque ecológico, ele é do município. Sim, eu levei os meus já. É lindo, gente. muito É muito bom. legal, é muito confortável. Sim, ele é super limpo, ele tem um gramado maravilhoso, tem 2 parquinhos para as crianças brincarem, o pessoal fez muito piquenique lá. E a gente foi no final de semana, só que uma noite anterior tinha chovido muito, muito mesmo. Mas eu, empolgada em levar a Helena lá, no dia seguinte a gente foi. Chegou lá, o parque tava praticamente vazio, mas que estranho, né? Aí eu entendi, tava cheio de poça. Barro, Barro ninguém queria mesmo. saber. E eu falei, a gente tá aqui, vamos brincar. E assim, até hoje elas lembram, elas falam, o Parque da Poça. Então, elas brincaram tanto aquele dia, mas tanto, assim, descia o escorrega, tinha uma poça bem no final do escorregador. Ah, e uma mãe morre com isso, Jéssica. Não, mas assim, rendeu fotos porque eu amo foto. Uma mãe tipo eu, assim, ó, a pessoa morre nesse momento. Esse exato momento, ela diz, ai meu Deus, não! E é sobre isso, eu venho falando já muito, desde que eu comecei o canal, eu venho comentando que o canal é uma autoterapia para mim. Vários conceitos e valores e crenças e posições minhas foram revistos desde que eu comecei a fazer esse trabalho aqui.
E esse é só mais um, sabe? Porque eu sou a pessoa mais, meu Deus, não, tu vai se sujar ou vai se machucar. Que é outra coisa que eu também falo. Tu vai cair, se esfolar todo, vai cair de cara e vai quebrar esse teu nariz. Porque eu já sou daquela dramática, não é uma queda só, é uma fratura já. Né? Então, não é por aí, gente. A gente realmente tem que rever, porque nós estamos trancando os nossos filhos em lugares que não são pertinentes ao seu desenvolvimento. E pior, nós estamos exigindo deles um comportamento adequado para aquilo, né? Ele comenta sobre as crianças estarem numa escola toda branca, com carteiras retas, sentados, e nós achando que aquilo tem que dar certo. A probabilidade disso dar certo é pequena, porque eles não são programados para isso. Exatamente. E isso vai contra a natureza da criança e do ser humano mesmo. Sim. Né? E uma coisa que é bem interessante, assim, quando a gente começa a introduzir mais natureza na vida dessa criança, e aí entrando num ponto da oportunidade dos pais levarem os filhos num lugar mais aberto mesmo, num parque, que tem ali muitas árvores, graveto, folhas, e deixar que a criança brinque com o que tem ali. Não levar brinquedos. É uma sugestão. Pra quem, né? Ó, então já vem a dica, gente. Quando formos para o espaço verde, não levemos nada, né? Se possível, não leva. Deixa que a pessoa vai usar os recursos que tem ali. E aí a gente vai desenvolver mais a criatividade da nossa criança. A gente chama muito isso na pedagogia, Lu, do brinquedo não estruturado. Que é aquilo que dá inúmeras possibilidades. É um graveto que pode virar uma varinha, que pode virar um lápis, que pode virar uma espada, até um boneco. Tem gravetos que se tornam bonecos, né? Então, a criatividade da criança ali, ela vem porque ela não tem nada pronto. Um carrinho é um carrinho e não vai ser outra coisa. Na natureza, ela consegue explorar tudo o que tem ali de acordo com o que ela já tem, com o repertório e com o que ela vai explorar com os amigos. Uma criança vai trazer uma vivência, outra vai trazer outra, e ali elas vão criando o brincar livre, assistido pelos adultos, claro. Sim. A gente tem que reforçar, né? Tá sempre ali olhando ao redor. Sim, não é larga a criança no parque e vai para casa, não. Ou não fica no celular também. Senta na frente, senta ali próximo, leva um chimarrão, né, alguma estrutura e aproveita também para socializar e refletir algumas coisas, né? Caminhar ali na grama sem sapato para dar uma descarregada dessas energias. Aproveita a praia, a gente tem praia aqui, então são elementos de pedra, praia, água, tem tantas formas de utilizar e que a gente realmente não utiliza mais. E aí vem essa questão da última criança na natureza, que eu acho que pegou bastante, principalmente para mim, sabe? Porque eu sou uma pessoa avessa. Eu gosto da natureza, sinto falta dela, mas é essa resistência de se sujar, de ter que carregar as coisas, de ter que ir. Então, como é que a gente consegue fazer com que as famílias introduzam isso no seu dia a dia? Dicas, assim, desde daquela dentro da minha casa até aquela mais elaborada por quem gosta do camping e etc. Ai, o camping eu sou suspeita a falar. Vou deixar por último. O camping deixa por último. Então, dicas que as famílias podem... Vamos pensar naquela família que mora em apartamento, que é muito a nossa realidade, né? Ou em casa mesmo, mas que tem bastante calçada. Então, assim, busquem ter plantas em casa. E uma coisa que eu acho bem importante, Lu, é a gente introduzir a criança em todo o movimento. É não trazer pronto para ela. Então, a gente vai lá, vamos escolher uma plantinha juntas, vamos plantar, deixa a criança colocar a mão na terra, né? Porque ela vai trabalhar esses sentidos dela, né? O cheiro, o olfato, o tato, a visão, ela vai trabalhar tudo isso. Então, plantar com a criança e fazer com que a criança participe desse cuidado dessa plantinha, de cuidado da exposição ao sol, da água, né? Então, esse é um dos movimentos dentro de casa. Se a sua casa tem uma vista, né, para um pôr do sol, tem uma montanha próxima, então usar esse espaço para que a criança brinque mais nesse espaço, porque o livro também traz isso para nós como é benéfico, né, ter, mesmo que não seja ali o tempo todo com a criança, junto ali do ladinho dela, mas ela visualizando a natureza, isso também vai estar
acalmando esses sentidos e esse déficit de atenção pode ser melhorado, né? Por Esses isso até que sintomas, né? ele traz o termo déficit, né? Que ele quer fazer exatamente essa referência. É a ausência ou é a falta de algo. Então, ele coloca transtorno do déficit de natureza. É a falta da natureza no dia a dia da criança. Isso. Depois dessa ideia, quem tem pátio, quem tem... Aí tá no céu. Quem mora em casa tá no céu, então. Então, dá para fazer muita coisa que, inclusive, a gente já fez com a Helena lá em casa, né? Então, a gente tem um jardim pequeno. E agora, na primavera, nossa, aproveitem muito, porque ela vai trazer muitas flores, vai ter muitas lagartinhas ali que vão se transformar em borboletas. Então, o que a gente fez, uma vivência com a Helena? É explorar esse espaço à noite. Com uma lanterna, apaga todas as luzes da casa. Vamos ver que bichinho que mora no nosso quintal? Sabe? E explorando e conhecendo. Olha, cuidado onde você pisa. Tem algum bichinho aqui. Formiga. Sempre tem alguma formiguinha. Vamos ver onde que ela tá indo. O que ela tá fazendo? Olha o trabalho em equipe que a formiga nos ensina, né? Ter novamente, introduzir sempre a criança nesses cuidados, né? Quem consegue sair um pouquinho de casa, né? A praia, a gente mora num Encarar lugar uma praia. privilegiado, assim, o nosso estado e o nosso... E aqui, poucos proximidade. quilômetros, né? A gente consegue ter a mata, que é Sim. linda, uma biodiversidade incrível, e a praia também, que traz ali as questões sensoriais, né? Que uma coisa que a natureza faz conosco é trabalhar esses sentidos, como eu já falei antes, de maneira orgânica. Vamos pensar como isso funciona na prática. A criança está ali observando uma flor. Ela vai primeiro observar essa flor. Ela vai a gente ensina ela a mexer nessa flor com cuidado, para não precisar estar arrancando, Tirar da flor né? dali. Então, ela vai tocar, ela vai cheirar. Tudo isso vai acontecendo aos poucos. Não é igual na televisão, que tem a flor, aí tem o bichinho falando, aí tem aquele sol, aí muitas cores e já muda, e o som. Quanta informação ela recebe e em frente às telas ela vai olhando a flor de maneira ali paradinha. Olhando, não vai trabalhar o corpo, não vai trabalhar a noção corporal, não vai trabalhar a questão do toque, do cuidado. Das dimensões. Exatamente. As cores também. A cor que a natureza traz para nós é outra. Sim, né? não conseguimos transmitir. Eu sou bem melhor, eu não sou tão branquinha assim, eu sou super colorida, mas é que na imagem não dá para ver, tá? Para vocês entenderem que há um delay entre a minha tonalidade e a tonalidade que você enxerga aí. Mas é exatamente, é diferente a forma perceptível das coisas. A gente vem falando em vários episódios sobre a questão das telas e do uso excessivo e do quanto isso é prejudicial e o quanto isso tem sido difícil para os pais gerenciarem. Por quê? Porque, na verdade, a gente utilizou... Na verdade, o problema não... Essa é uma opinião minha. O nosso problema não está na tela. O nosso problema está no nosso conforto como pais. Porque para nós, pela nossa vida, pelo nosso estilo de vida, pela sobrecarga que vivemos, é mais fácil eu entregar um telefone, um tablet, um notebook, um PlayStation, do que eu ter que me mobilizar, né? Nós conversamos isso um pouco antes, porque a gente também tem vontade de ficar de perna para cima assistindo um seriado, porque trabalhamos a semana toda. Mas o quanto a gente está prejudicando, na realidade, os nossos pequenos e grandes também, na medida em que a gente não faz o que eles esperam, o que nós temos que fazer, porque o movimento tem que partir de nós e não deles, né? Então, acho que essas dicas foram bem interessantes, porque elas são dicas acessíveis a todos. E aqui nós temos realmente recursos, a gente tem a praia, a gente tem parques próximos, a gente tem lugares, inclusive, que não tem custo. Então, assim, a pessoa pode ir sem gastar, né? E isso é muito positivo. Uma coisa, assim, que é importante falar, né? Eu não tô sendo contra o uso da tela. Não é isso. É o uso excessivo, né? A gente vem de pesquisas de crianças que passam 8, 10 horas em frente às telas. Porque, na verdade, televisão, o computador, o videogame e o telefone. Na verdade, não é o mesmo elemento, mas é o mesmo estímulo, né? Exatamente. E aí,
tanto o uso excessivo quanto o uso sem esse cuidado do que está vendo, né? E essa hiperestimulação que gera irritabilidade na criança. Ela não vai ter tanta socialização, porque ela não precisa socializar estando ali, Sim, não né? precisa dividir, não precisa compartilhar, não precisa nada. É tudo. E É ela muito mais consegue fácil. trocar o videozinho. Eu Não gostei, eu mudo. passei. Então, assim, ela Não não lida com frustração, não lida com nada. Exatamente. E a natureza, ela vai ensinar a criança também a ter limites. Por exemplo, eu tenho que cuidar onde eu vou pisar. Eu não posso, ou um animalzinho. Eu não vou ficar tocando no animal porque eu quero. O animal vai me pôr limites. Opa, daqui pra frente não quero mais. Eu vou rosnar, né? A gente teve experiências numa cachoeira. Um relato bem rápido, assim. E a gente foi num lugar acampar. E a gente conseguia ter acesso por cima da cachoeira. Lindo, assim, maravilhoso o lugar. E tinha várias placas falando para não passar daquele ponto, porque era perigoso, risco à vida. E por fotos, né, em rede social, as pessoas iam até o limite. Se colocavam para fazer um melhor colocar... ângulo. Exatamente. Então, assim, a gente também... E ali a natureza, ela fala, olha, não dá, porque se você pisar errado... Você vai cair. E ponto, ela é o que ela é. O fogo. O fogo nos ensina muito, né? E tudo bem a gente fazer fogueira com a nossa criança. Eles amam fogueira, né? Assar um marshmallow, ter essa experiência. Mas olha, eu tenho um limite para ir até aqui. Sim. Porque, não é qualquer coisa que eu posso pôr ali. Exatamente. O que eu uso para assar o marshmallow tem que ter um tamanho porque eu posso me queimar. Né? Mas não usar esses perigos, como tu colocou antes. É perigoso, vai se... Uhum. Não usar isso como uma limitação, para não viver as como experiências. Um aprendizado. Isso. Estar junto com a criança, orientando ela, né? E ensinando ela até onde ela pode ir. Isso é bem importante, assim, a gente colocar. E uma outra dica, assim, que pode ser feito em casa e nas escolas, que é muito legal que eu já fiz, é usar tinta natural. É muito simples. Tirando das plantas. Isso, a gente usa, né? Coloral, açafrão, café, terra, espirulina, que dá um verde único. Não tem tinta guache no mundo que chegue naquele verde, né? Então, você faz uma mistura desses elementos com água e um pouquinho de cola para poder fixar, né? E a criança faz a pintura a partir daquele elemento. No lugar da tinta guache, começar a introduzir as tintas naturais também. Farinha de beterraba, e a lista é bem grande, assim. Que pode ser feito em casa. Sim. Né? Uma coisa que é bem legal também é o piquenique. Façam um piquenique, é muito legal, assim. Gente, e a gente comentou sobre essa questão do piquenique, né? O piquenique não precisa ser um mega evento elaborado, sabe? Igual você vê em televisão. Porque a gente assiste os piqueniques de novela e quer fazer um igual. Não, isso aí é só piquenique de novela. O piquenique, aliás, a comida nem é de comer nesses, tá? A ideia é o quê? Pegar o mesmo lanche que nós faríamos em casa, ali na hora do café da tarde, e transpor esse lugar para um outro espaço, que é, sei lá, no pátio, na sacada, na rua da casa, ali onde tem um verde, ou num parque próximo, ou na praia, se eu sou privilegiada e moro de frente, ou muito próximo, uma quadra. Então, a ideia seria essa. Porque a gente fica elaborando piquenique, a gente fica fazendo um plano de 1 mês para fazer um piquenique. E daí não dá, não acontece. Isso é que eu sempre falo. São ações muito simples, assim. E realmente, tu vai pegar a comida que tu ia comer em casa e tu vai comer no ar livre, né? Vamos colocar aqui Itajaí. A gente tem a praça ao lado da biblioteca municipal. Sim. Ela é linda, ela é pequenininha, mas ela é muito gostosa de ficar. Então, o que a gente fazia com a Helena muito, assim? Ia lá pegar um livro, ia pra essa pracinha que é só atravessar ali, do ladinho mesmo, e ali a gente já fazia um piquenique. Sim, tem várias árvores ali pra você sentar e colocar. Tem os banquinhos ali também, né? Então, não precisa de nada elaborado, né? Você vai precisar se deslocar um pouquinho, e às vezes nem tanto, né? E tá fazendo esse momento, nesse momento você pode olhar para o céu. Eu me lembro quando criança, eu brincava de olhar o desenho que tem nas nuvens. Isso também é natureza. Sim, né? A gente brincava disso, de ficar olhando as formas das nuvens.
Hoje ninguém mais faz isso, eu acho. Então, eu tive uma experiência dessa com um aluno, que ele também estava super agitado, uma criança típica. E aí, o que eu faço? Aí, era bem próximo ao Natal, e por muita sorte, assim, não sei sorte que é, tinha uma... Ação, né? Tinha uma nuvem bem grandona mesmo, assim, eu falei, olha lá, será que é o trenó do Papai Noel? Ele parou tudo, olhou, será? E ali a gente ficou, e ali a gente foi criando A coisa, e foi imaginação. aparecendo outras formas, e foi acalmando, e foi passando. E ele, sempre que dava oportunidade, ele me chamava, olha lá, o que é aquele lá agora? Isso gravou, gerou uma memória afetiva e gerou um recurso para se acalmar. Que uma coisa que é bem legal, usar a natureza como um recurso para acalmar a criança. Né? Às vezes a gente usa muito a tela para a criança estar agitada, estar nervosa, a gente usa a tela para ela dar uma relaxada. Vamos para a natureza, vamos observar a lua, as estrelas, ouvir o canto dos pássaros como recurso também. E a gente não explora, né? A gente acaba buscando o medicamento. Ó, gente, já fica a dica. Nós vamos entrar agora num bloco que chama Concordo e Discordo. Eu vou trazer algumas frases e aí a gente vai concordar ou discordar de acordo com ela. E vamos lá. Vou começar, tá? A primeira. As crianças podem aprender tudo o que precisam em ambientes fechados e tecnológicos. Sua plaquinha, Jéssica. Eu acho que não. Não tem como aprender tudo em ambiente fechado e tecnológico. Jamais. Né? A natureza é muito mais vasta e mesmo que sejamos muito habilidosos em desenvolver aí com IA hoje quase tudo, todos os elementos de aprendizado nós não vamos conseguir. Próximo, crianças que passam mais tempo ao ar livre têm melhor saúde física. Super concordo, porque ela vai trabalhar toda a motricidade dela, ela vai sair da obesidade, ela vai se movimentar. Então, Melhor. Crianças que não têm tanto esse contato desenvolvem obesidade, e aí a gente entra em outras doenças. Ele fala isso né? no livro também, Sim. né? Que o mal dos anos 80, 90 era o tabagismo e que hoje nós temos o mal é o sedentarismo. É o fato de estarmos em frente ao tela e termos tudo que a gente precisa de frente com ela, ou seja, sem poder se movimentar. E isso é fato. Além da questão da imunidade, porque a natureza te expõe a uma série de micro-organismos e questões que despertam ou desenvolvem dentro da criança e também do adulto a capacidade imunológica. Então, quanto mais fechado você ficar, menos imunidade você vai ter, menos respostas a agentes externos, né? Atividades ao ar... essa era para mim. Atividades ao ar livre são arriscadas e inseguras para as crianças. Gente, eu concordo e discordo. Por quê? Porque isso é insegurança de pai e de mãe. A gente tem muito medo e acaba transpondo esse medo. Mas é isso que tu falaste. Os próprios espaços fazem as referências sobre aquilo. E é um olhar atento e não um olhar alerta, né? Sobre tudo que está ali. Isso, aí requer o cuidado dos pais, né? Medir os riscos, né? É bem importante, assim. Então, esse risco a minha criança pode correr, né? Ela vai subir numa árvore, mas eu tô aqui pertinho. Ela vai desenvolver essa noção corporal dela, né? Ela vai entendendo o limite do corpo dela, até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. Isso vai trabalhar, inclusive, a autoestima da criança. Olha, eu consegui, né? Então, você vai numa cachoeira, você vai com certeza medir ali até onde a tua criança pode ir, mas ela não vai deixar de ir, né? E se você está num parque mais criado para a criança, aí você consegue soltar um pouco mais. Certo. Brincar dentro de casa oferece os mesmos benefícios que brincar ao ar livre? Não, gente. De jeito nenhum. Tecnologia e natureza são incompatíveis no desenvolvimento infantil. Não, elas não são incompatíveis. Elas só
são complementares, né? Isso, a gente não precisa excluir a tecnologia da vida da criança. O que a gente precisa é incluir mais natureza, mas não excluir a tecnologia. Ela está aí e sair para nos auxiliar. Até porque hoje isso é impossível. Hoje tudo é feito através, né, desses recursos tecnológicos, então a gente precisa incluir realmente. Brincar em ambientes naturais é uma perda de tempo. Esse é ótimo. Esse eu acho excelente. E ele fala muito sobre isso. Brincar em ambientes naturais é uma perda de tempo em comparação com atividades acadêmicas. Não tem como, né? A gente concordar. Porque a criança, ela precisa desenvolver o senso de si, o senso do meio, as relações com o outro. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Rubem Alves, que ele fala: a educação das habilidades não faz sentido se a gente não educar as sensibilidades também, as habilidades do sentir. Então, assim, eu posso ter vários conhecimentos científicos e não usar isso para um recurso bom para o bem de todos. Um exemplo, né, que a gente está dando. Isso, aliás, é bem importante na atualidade, porque nós temos cada vez mais pessoas com muito conhecimento científico, ou mestres e doutores, e nenhuma sensibilidade. Então, é um ponto a ser... E que não começa na vida adulta, né? Isso já começou lá na vida da infância, ali na infância. A educação moral caminha junto, né? Tem que andar tem que ter desenvolvimento moral e desenvolvimento intelectual. Se a gente só tiver um ou outro, a gente vai ter um problema mais tarde. Como já estamos tendo, né? Na verdade. Crianças que vivem em ambientes urbanos não sofrem impactos negativos pela falta de natureza. Não sofrem. A gente falou sobre isso, né? O índice de estresse, o número de crianças com diagnósticos que a gente hoje ainda não tem clareza se está correlacionado ou não. Talvez daqui a alguns anos a gente descubra que isso tudo foi ocasionado ou causado por uma falha ambiental. Sim, a questão da depressão, né? Tem bastante já dados mostrando que o índice de depressão aumentou bastante entre os jovens, né? E vindo depois da área tecnológica. E uma coisa que eu acho legal falar, é que a gente trabalha muito na creche, é a questão da diversidade e a natureza. Como eu falei, a criança ela é muito do concreto. Então, ela entender que ela é um ser singular, que ela é diferente dos demais. E que ela é importante por ser assim quando ela observa a natureza. A gente fez uma prática de observar 2 árvores que tem na nossa CI. São uma goiabeira e um abacateiro. E olha as folhas. Uma atividade simples. Olha a folha de cada um. São folhas iguais ou diferentes? De novo, trazer sempre perguntas. Sempre indagar. Buscar não dar respostas prontas para a criança, né? São diferentes. E elas são importantes? Será que se elas fossem iguais, a gente teria essas frutas que a gente tem? Sim, não teríamos as 2 frutas, teríamos frutas iguais. Exatamente. Então, como é importante que a natureza seja diferente e cada uma tenha a sua função. Assim somos nós, seres humanos. Somos diferentes e somos importantes naquilo que somos, da forma como somos e precisamos viver em harmonia e respeito. Então, nossa, isso alivia de forma profunda, né? Eu acho que essa fase que todas as crianças uma hora chega, né? Que é a questão de fazer parte de um sistema. Mas eu fazer parte não significa eu ser igual, significa eu me aceitar dentro daquele sistema. É bem pertinente. Crianças, o contato com a natureza pode melhorar o foco e a atenção das crianças. Sim. Até porque a velocidade com que aquilo acontece é menor. Ela consegue ver etapa a etapa. O contato com a natureza regular desenvolve maior empatia pelo meio ambiente. E é super importante. Precisamos muito de crianças com esse senso de pertencimento, porque vamos pensar, tem um clássico, a frase que a gente usa, quem ama cuida.
Sim, Então, para a criança cuidar da natureza, ela tem que ter esse contato e aquilo tem que ser importante para ela. tem que fazer sentido. Exatamente. E aí? Então, partindo dessa frase, a gente está fazendo tudo errado, gente, na verdade. Porque assim, ó, nós estamos estimulando uma consciência ecológica, queremos exigir, né, das pessoas o cuidado quando elas criam os seus meios de produção, quando elas desenvolvem suas indústrias, quando elas criam a construção da sua casa, mas a gente erra lá na base, que é dar àquela criança essa noção de que aquilo ali é parte dela. Aí, óbvio, ela se torna um adulto, para ela tanto faz tirar aquela árvore da frente. Só tá fazendo sujeira e derramando folha lá, incomodando. Isso, o livro traz uma frase que eu acho, assim, sensacional, que é assim... o que significa a extinção de um condor para uma criança que nunca viu um sabiá? É, Me arrepia, porque assim, não faz diferença. para a criança aquilo não tem importância. Muitas vezes as crianças não sabem nem de onde vem o que elas consomem. Né? Sim, a gente conversou sobre o leite. Foi feita uma pergunta para uma série de crianças, da onde vinha o leite? E a maioria da resposta foi da caixinha. De onde vem a fruta do mercado? Da caixinha. Não, gente, o leite ainda vem da vaca. Não sei, tá? Mas é da vaca ainda. Podem, né? Para ver como elas não têm uma conexão com o antes, né? Claro, não são todas, mas a gente está falando aqui de um grande grupo, de uma significância, né, de grupo. O contato com a natureza aumenta a qualidade da saúde física. Sim, aumenta. E muito, né? Diminui o cortisol, a gente conversou, dá esse senso de A pertencimento. questão até esse déficit da natureza que ele fala, as crianças estão desenvolvendo mais miopia. Porque esse contato muito com tela, a gente sabe que vai ser prejudicial. Então, ela consegue ter um olhar amplo. Quando ela está na natureza, ela olha tudo. É diferente. Os nossos órgãos, o nosso corpo, ele não foi feito para todo esse estímulo que a gente está recebendo, biologicamente falando. Né? A natureza está aí, não é por acaso. Sim. Né? Então, quando a criança consegue ter maior contato, ela trabalha todo o corpinho dela de uma forma orgânica, sem essa hiperestimulação. E talvez tudo esteja nessa hiperestimulação. Talvez todas as dificuldades que a gente está vivendo hoje, com muitas crianças e muitos adolescentes. E isso funciona só para criança, Jéssica? Será que o adolescente leva de boa também? O adolescente ele também é muito beneficiado, Lu, porque assim, o livro traz, né, relatos em outras literaturas também de adolescentes que naquele momento que não tá legal, que eles têm, né, esses altos e baixos deles, quando eles aprendem a usar um ambiente natural como recurso para se acalmar, os benefícios que isso traz. Eu tenho próximo de mim um riozinho, eu vou ali perto, eu molho meu pé, eu coloco o pé no chão, eu fico próximo a uma árvore. Então, tudo isso traz para ele essa calmaria, né? O cortisol que baixa não é só na criança, é em todos nós. Sim. Né? E no adulto, quem nunca, assim, eu não tava legal e fui na praia e voltei com 1 tonelada a menos. Que nunca usou essa frase. Deixei Sim. lá 1 tonelada, eu vim outra pessoa. Então, a gente também recebe esses benefícios, né? E a criança, ela está sendo afastada disso porque nós adultos estamos nos afastando. Sim. Porque ela precisa de nós para viver essas experiências. E diferente do adulto, que talvez já tenha tido essa experiência e essa vivência, ela não teve. Então, nós ainda temos o recurso da busca, né? Tipo, ok, agora eu não tô, mas eu sei que se eu ficar ruim, eu posso fazer tal coisa. Só que se a criança nunca teve acesso a essa informação, ela nunca vai buscar esse recurso. Ela vai buscar em outros recursos, que são os que ela tem acesso. E nem sempre são positivos, né? Alguns recursos são péssimos. Perfeito. A gente tem que cuidar com o repertório que a gente está dando para essa criança, né? Quais são os... como é que eu vou usar? Fugiu a palavra? Os elementos ou as ferramentas. Isso. O que essa criança vai ter como referência? Quando eu não tô legal, o que eu posso fazer? Né? Eu posso respirar, eu posso contar até 10, eu posso ir próximo... se eu tenho uma árvore perto de mim, eu posso sentar ali quietinho, eu posso ouvir o canto dos pássaros, eu tô crescendo, eu posso tomar um banho de mar.
Tudo isso é um recurso e é gratuito. Ele é gratuito. Sim, a gente. Ontem, usando aí já como base essa tua colocação, ontem eu vi um filme onde a criança ela nasce com um superpoder e ela bota fogo nas coisas. Só com o fato dela olhar ou ela se irritar, ela incendeia numa mega explosão. E o recurso que o pai ensina ela a controlar, né, a dinâmica da força, são esses pequenos sinais. Então, assim, quando ela começa a entrar naquele mecanismo que ela vai explodir, ela começa a se ater a objetos e situações do local. Então, um lápis, o relógio, a flor, a fruta. Então, ela muda o foco do pensamento dela para aqueles determinados detalhes e aquilo vai acalmando ela e ela vai saindo daquele estado da explosão, que seria a analogia àquilo que a gente está fazendo. A explosão podemos trazer como o nível máximo do estresse, né? Digamos assim, ou de uma crise de ansiedade, ou de uma crise de estresse, ou realmente de uma crise de ira, que é muito comum, né, em determinadas faixas etárias, são elementos que a gente poderia utilizar e aliviar. Então, é bem interessante, eu acho que fica a reflexão para quem está em casa, que é fácil de fazer, a gente só precisa ter um pouquinho de boa vontade. E quem gosta de aventuras maiores, aí eu vou pedir para a Jéssica trazer um pouco desse depoimento dela em relação o quanto o acampamento, assim, é modificador. Como é que é essa questão de levar e acampar? Nossa, falta vocabulário. Porque é uma sensação, assim, única. Eu falo que a nossa vida é antes e depois do camping, né? Nós começamos a decidir a acampar, tudo começou na pandemia, o clássico. Acho que para muita gente houve uma virada na pandemia. De buscar lugares para ficar, para passear com pouca gente. A gente começou a usar muito mais a natureza como esse recurso. E a gente começou a ver o pessoal acampando. Então, eu quero também. Eu quero ver o que acontece, né? E lá fomos nós, né? E o acampamento, ele nos traz a questão para a criança e para todos nós, a questão do ócio, porque tem lugares que você vai que você fala, tá, o que eu vou fazer agora? No começo é assim. Tu olha, quando tu não tem esse hábito, o que eu vou fazer? Mas não... Aí tu olha, a criança fala, mas não tem nada pra fazer aqui. Eu tô me imaginando aqui já. E às vezes algumas crianças falam, mas não tem nada pra fazer aqui. Tá, cadê a internet? É a primeira frase. Tem Wi-Fi, né? E a gente sempre gosta, assim, de ir... Tem lugares que a gente foi que nem sinal de telefone tinha. Então, era assim, total desconexão total, assim, né? O telefone é para recurso de foto, que eu amo fotos, amo registrar. Então, a gente começou... E a Helena, eu sempre falo, assim, que ela é uma criança no camping e ela é outra criança em casa. Ela me dá menos trabalho no sentido de demanda quando a gente tá acampando. E é zero tecnologia, eu não levo brinquedo, eu não gosto de levar. Na ideia é realmente ela explorar o que tem no local, né? E ali ela se inventa, né? Então, você no camping, e isso pode ser feito em qualquer lugar, a gente acompanha o ritmo do dia, da natureza. Então, você vê o amanhecer, você vê o dia passando, o tempo é diferente. As horas passam mais devagar, assim. E você vê o entardecer. E o entardecer, você vê os sons mudam, porque são outros animais que começam a se manifestar. O cheiro muda. Quando você está num lugar com mais mata, quando você consegue ir em um lugar, não aquela mata fechada, a gente sempre vai em locais de camping mesmo, né? Para ter segurança. Isso. Por causa da Helena, né? Então, assim, o cheiro muda. Você vai olhando, tá, o que a gente consegue fazer agora aqui? Aí o recurso da lanterna para explorar. Olha, os sapos. Mas que tipo de sapo que é? Tu escuta, às vezes, dois tipos de sapo. Consegue identificar de som. Você vê. Teve uma experiência bem engraçada. A Helena queria ir no banheiro, que daí tem os banheiros coletivos. E ela, com a lanterna no chão, ela levantou para o que foi, filha? Um sapinho. Quase. Ela desviou, assim, e... Então, a gente tem que cuidar, porque tem outras vidas ao nosso redor. Sim, né? A noção de pertencimento. Isso. E o camping você aprende a viver com pouco. Você percebe que você consegue ter menos. E aí você passa do ter para o ser. Porque você leva pouquíssimas coisas. Quanto menos você levar, melhor. Tem que carregar toda aquela bagagem, né?
Então, assim, é 1, 2 panelas, é aquilo, a comida, você tem que ter o cuidado ali para não faltar, mas também não ficar tendo desperdício de sobra. Então, você trabalha isso com adulto já, né? Nós, enquanto adultos, a gente vai percebendo que eu posso ter menos, não preciso de tanto para ser feliz. Isso é bem importante. Isso acho que faz muita diferença no todo, né? Na verdade, no todo. Vamos falar de política? Não. Você que manda. Tu acredita que as políticas públicas hoje, elas estão... não só públicas, mas as urbanas também, né? O urbanismo. Elas estão coerentes com isso? Ou elas estão divergentes do que a gente precisa? Bem divergente, infelizmente, assim, né? Falando aqui da nossa realidade, quando eu vejo que, estão fazendo uma obra, alguma coisa, você vai olhar um parque, tá tudo cimentado, né? Eles não perdem a oportunidade de colocar cimento, né? Sim. E quando não tiram árvores. Então, a questão de políticas públicas interfere, sim, no meio urbano, né? Nessa construção. Porque isso vai tirando das crianças esse local. E da Pra ela própria brincar. sociedade, né? Vai tirando de todo mundo essa oportunidade. Exatamente. Então, a importância da gente... E isso é um reflexo, e aí uma opinião minha mesmo, né? Das questões de interesses ali, né? E da própria sociedade que vai construindo e vai tendo isso como normal, né? Muitas vezes a gente não pensa num candidato ou alguém que está lá no poder que olhe para esse meio, que olhe para a questão ambiental, que olhe para a construção de parques mais verdes, e a gente não cobra, a gente não tá tudo bem assim, né? E aí... Talvez porque a gente já seja um reflexo de uma sociedade que não foi exposta a essa noção de pertencimento. Então, a gente realmente, para nós, não faz muita diferença, né? Isso. Eu me lembro quando o Armandinho, ele tinha crises relacionadas à Praia Brava. Quando começou aquele evento de mudar a Praia Brava para virar megas prédios, etc. Ele estava toda hora na imprensa e falando. Não fazia muito sentido, sabe? Hoje eu entendo o que ele estava querendo dizer, na verdade, né? Na época eu dizia assim, cara, meu Deus, o prédio é necessário, as pessoas têm que morar em algum lugar e tal. Mas hoje faz sentido, porque o que era um verde, o que era uma série de recursos foi sendo substituído por prédios, por estruturas, por habitações, e às vezes não de forma equilibrada, né? E era isso que ele relatava na época. E a gente, por desconhecimento, não entendia. Hoje a gente entende. E entrando bem rapidinho nesse assunto, a questão dessas construções, dessa perda desse local verde, a gente afeta a biodiversidade daquele local. Então, vai aparecer mais bichinhos, mas não tinha. Mas era daqui e foi para lá esse desequilíbrio ecológico. E isso vai afetar a nossa vida também, já está afetando. Sim, aí vem doenças e daí vem, enfim, outros seres. Jéssica, foi um prazer te receber aqui. Nós trouxemos uma série de sugestões. Nós vamos colocar mais dicas lá quando você assistir o episódio todo. Depois você fica embaixo, a gente vai colocar uma série de dicas para pais e para professores, para que eles possam explorar a natureza de forma muito dinâmica e muito simples, né? Não necessariamente tão elaborado quanto às vezes a gente pensa, porque a gente fica elaborando muito e executando pouco. Convido vocês a seguirem o canal, a curtirem e a acompanharem os demais vídeos. Cada dia é um tema relacionado à saúde e bem-estar, e sempre com essa proposta de transformar a nossa vida. E da mesma forma que, para mim, me faz refletir sobre tudo que eu estou vivendo e como que eu vou viver daqui para frente, que funcione assim para vocês também. Que vocês consigam assistir e entender que, opa, peraí, talvez seja agora o momento da minha mudança. Muito obrigada, é um prazer recebê-la e a gente fica para a próxima. Até breve, gente. No local não você está bem. No lugar não, o sol está a brilhar e Luciana nos guia, nos faz iluminar a saúde e o bem-estar.
a chave do amor. E a vida é mais leve, com todos em cor. Vamos juntos elevar e inspirar no canal Conexão de Energia. E Luciana ilumina nossa sinergia. A cada passo um novo despertar. E juntos dançamos, todos prontos pra conectar. No Lua Canal, o sol está a brilhar. E Luciana nos guia, nos faz iluminar. A saúde e o bem-estar, a chave do amor. E a vida é mais leve, com todos em cor. Vamos juntos elevar e inspirar no canal Conexão de Energia. E Luciana ilumina nossa sinergia. A cada passo um novo despertar. E juntos dançamos, todos prontos pra conectar. No canal Conexão de Energia. E Luciana ilumina nossa sinergia. A cada passo um novo despertar. E juntos dançamos, todos prontos pra conectar.